Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, na aula de hoje nós estudaremos História 2, aulas 5 e 6. Dentro do conteúdo das aulas 5 e 6, nós temos, dentro dos conteúdos das aulas 5 e 6, nós temos no capítulo da aula 5, uma abordagem voltada para a história dos limites e fronteiras do território brasileiro. Já na aula 6, nós temos ali um pontuamento a respeito das principais revoltas que ocorrem no Brasil durante o período colonial. Então vamos aos principais pontos. Bom, sobre a aula 5, de limites e fronteiras, para a gente entender como que o Brasil vai ganhar os contornos que o Brasil tem hoje, melhor dizendo, é necessário a gente entender o que a União Ibérica acarretou no nosso território. Bom, antes do estabelecimento da União Ibérica, onde Portugal e Espanha vão se tornar um país só, se vocês pegarem o mapa do Brasil, segunda divisão do Tratado de Tordesilhas, era só, bem dizer, as regiões Nordeste, Sudeste e Sul. As regiões Centro-Oeste e Norte, elas não faziam parte do território brasileiro. Bom, o que passa a acontecer é que, uma vez que Portugal e Espanha eram agora um único país através da figura do Luís Filipe II e os seus descendentes, não existia mais necessidade de ter um limite na América, Aquela linha do Tratado de Tordesilhas, ela passou a não ter mais sentido. Então, durante os anos onde Portugal e Espanha eram um país unificado, essa linha deixou de ter sentido. E o lado que pertencia antigamente a Portugal é o lado que vai buscar mais aprofundar o território, já que do lado da América Espanhola as pessoas estavam se concentrando mais nas regiões onde os espanhóis tinham descobrido, melhor dizendo, ouro e prata. Então, o que vai acontecer? Os portugueses, os colonos, que eram antigamente colonos de Portugal, eles vão estar buscando ainda ouro e prata, certo? E aí entra a figura dos bandeirantes, que tem como principal ponto de partida a cidade de São Paulo. Os bandeirantes eles vão aprofundar rotas pelo interior da região do que hoje seria o estado de São Paulo e também o estado de Minas Gerais, buscando ouro e prata, já que os bandeirantes naquela região não tinham uma economia, um grande produto em circulação, diferentemente do Nordeste, que estava no auge do açúcar. Então os bandeirantes eles buscavam rotas para conseguir ouro e prata e ao mesmo tempo eles também buscavam capturar índios para utilizar eles como escravos. Bom, dentro disso, a região Sudeste, ela vai ter os bandeirantes ali aprofundando o território, enquanto na região Nordeste nós temos ali uma disputa entre as atividades do campo. Como eu já disse, as atividades ligadas ao açúcar, elas vão tomar ali o papel principal da economia colonial. E com isso também, as pessoas ligadas à política e ao poder do açúcar vão mandar e desmandar nessas regiões. Com isso, as atividades que estavam em segundo plano não vão ter espaço no litoral, que era o local onde mais o açúcar conseguia se desenvolver. Com isso, atividades da pecuária vão ser muito importantes no povoamento e no aprofundamento do território na região Nordeste. Vão surgir várias cidades a partir disso, a partir dessas atividades ligadas à pecuária, certo? Então, pecuária e bandeirantes são importantes para o aprofundamento do território brasileiro, alinhado a essa questão da quebra da linha do Tratado de Tordesilhas. Bom, quando chega o ano de 1640, Portugal e Espanha se separam novamente. E
pretendem, de certa forma, voltar com essa linha do Tratado de Tordesilhas. Porém, essa linha do Tratado de Tordesilhas, ela não vai ser mais tão bem respeitada. Por quê? O pessoal já estava acostumado a transitar, principalmente os portugueses passando dessa linha, certo? Então, o que ocorre é que a União Ibérica e o próprio fim da União Ibérica não vão conseguir estabelecer ali uma divisão de territórios. Então, os portugueses, os colonos portugueses, eles já vão ter ultrapassado essa linha há muito tempo. Por outro lado, os portugueses, ao ultrapassarem essa linha, eles vão observar que em determinadas áreas existem rotas de comércio, existem regiões estratégicas para se ganhar dinheiro. E uma dessas regiões estratégicas para se ganhar dinheiro era a bacia do Rio da Plata, certo? E essa mesma bacia do Rio da Plata, tanto os portugueses quanto os ingleses vão demonstrar interesse em estar tendo ali entrepostos comerciais, territórios próximos a essa bacia do Rio da Plata. Quem tiver dúvida é só pesquisar, e no livro também tem páginas que abordam essa temática e tem um mapa da América do Sul. Então essa bacia do Rio da Plata, que fica lá na região sul, ela era uma região disputada pelos espanhóis e pelos portugueses. E para chegar próximo a essa bacia do Rio da Plata, era necessário dominar uma região que era de interesse dos espanhóis também. E essa região era a colônia de Sacramento, que os portugueses criam no que hoje seria o atual Uruguai. Essa colônia de Sacramento vai ser intensamente disputada por Portugal e Espanha, e vão haver vários tratados, onde ora a colônia de Sacramento vai ser da Espanha, ora a colônia de Sacramento vai ser de Portugal. E além disso, uma região ali na parte oeste do estado do Rio Grande do Sul, chamada de Sete Missões, também vai ser disputada por espanhóis e portugueses, onde eles vão estar revezando novas adequações de acordo com esses vários tratados. Nós temos os tratados de Utrecht, de Madrid, Badajoz, entre outros, que estão expostos aí no livro, certo? Então, eu escolhi para destacar o Tratado de Madrid, porque o Tratado de Madrid ele fica no meio desse vai e volta aí desses tratados, mas ele é o mais importante na minha concepção e também na concepção de vários outros historiadores. Então, no ano de 1750, o Brasil ele ganha moldes parecidos com os atuais do nosso mapa, onde, basicamente, eles estipulam dentro desse tratado o quê? A questão do chamado uso capial da terra. Ou seja, quem está povoando aquela região automaticamente é dono dela. Então, o Brasil já, no caso Portugal e os brasileiros, já tinham povoado bastante partes do território que hoje nós chamamos do território brasileiro. Então, as regiões centro-oeste, a região norte, através de atividades ligadas às drogas de sertão, todas essas regiões aí já estavam sendo povoadas pelos colonos portugueses. E a região sul, a região do atual Rio Grande do Sul, a região de Santa Catarina, Paraná também já estavam sendo povoadas pelos portugueses. Contudo, a região da colônia de Sacramento tinha muito mais pessoas ligadas à coroa espanhola do que propriamente pessoas ligadas à coroa portuguesa. Então a colônia de Sacramento, segundo esse Tratado de Madrid, ela deveria ser devolvida para os espanhóis, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido então essa parte.